Olá, estamos em mais um Conversa Franca e o tema de hoje é um tema que eu acho que todo mundo vai gostar e acaba todo mundo tendo um pouquinho disso. Como assim, Lia? Bom, como é que a gente pode lidar com o estresse do dia a dia, com a questão de ser multitarefas, quer dizer, eu sou mãe ou pai, empresário, esposo, eu tenho meu ministério, ou eu tenho um hobby, ou eu tenho amigos, eu tenho família. Como é que eu dou conta de tudo isso? Como é que eu consigo conciliar a minha vida sem me estressar? Bom, no meu livro Mulheres de Valor, apesar do nome Mulheres de Valor, eu acho que tem algumas questões aqui que também os homens podem se identificar. Por quê? Não é só a mulher que se estressa com essa questão de ser multitarefa. Não é só a mulher que se estressa em ter milhões de compromissos. Pelo contrário, o homem também sofre. E eu estava conversando com uma psicóloga um tempo atrás, onde ela estava me colocando que, pelo contrário, os homens têm sofrido muito, principalmente porque não tem com quem se abrir. Por quê? Ele chega em casa, ele precisa apoiar os filhos, ele precisa apoiar a esposa, ele precisa apoiar a casa, ele se sente responsável por ser o gestor daquela casa, né, por estar ali administrando tudo. Ele é o provedor, querendo ou não, a responsabilidade maior é dele. E aí muitas vezes ele se vê fadigado, cansado, mas eu não tenho com quem conversar. Porque ele tem um pouco de... O homem acaba tendo um pouco de vergonha, essa questão de dizer, poxa, será que vão sentir que eu tô fraco, que eu sou muito dependente, eu sou frágil? Não é todo mundo que consegue realmente abrir o seu coração, né, para alguém. E a mulher, além de todas as responsabilidades que a gente ainda tem essa questão emocional da nossa casa, né? Que a mulher é o coração da casa. Então a mulher, apesar do homem estar presente, ser o provedor, o que põe os limites, o que está ali para te ajudar e auxiliar, muitas vezes o papel do dia a dia, né, das pequenas coisas é nosso. Então isso também vai nos desgastando, isso também vai nos estressando. Mas eu já falei algumas vezes para você, e eu vou repetir um pouco, eu não sei se vocês que estão aí me assistindo agora já ouviram falar sobre isso. Se já, repense comigo se você não concorda, que às vezes é bom a gente relembrar um pouquinho do que a gente, né, já vivenciou, o que a gente já ouviu. O estresse, ele não vem, gente, do excesso de trabalho. O estresse, ele não vem só do cansaço físico, ele também vem do cansaço físico, ele também vem do excesso de trabalho, de responsabilidades, mas principalmente o estresse vem quando nós não dominamos alguma situação, quando não tem o controle sobre alguma situação. E isso sim estressa o ser humano. E aí qual é a minha questão? Pessoal, pensa comigo. Se eu não consigo controlar o meu filho, eu me estresso. Se eu não consigo controlar a minha casa, eu me estresso. Se eu não consigo controlar o meu trabalho como eu gostaria, eu me estresso. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando que a gente consegue controlar alguma coisa da nossa vida a não ser nós mesmos? Nunca. Concorda comigo? Eu não tenho como controlar as decisões do meu filho, eu não tenho como controlar as vontades, principalmente se eles são maiores. Porque quando nós temos filhos menores, a gente ainda controla um pouco mais. Mas daqui a pouco, na idade dos meus, eu tenho filhos de 10 e 12. É difícil a gente ter total controle, porque eles já têm as próprias vontades, eles já têm os próprios, né, as próprias decisões. Em algumas coisas a gente dá liberdade, outras não. Mas eu não tenho total controle sobre eles. Eu não tenho total controle sobre a minha casa. Quando eu falo isso, gente, é sobre o meu funcionário. Eu não tenho total controle sobre a pessoa que trabalha comigo. Apesar de eu confiar, eu não sei se amanhã ela não vai aparecer, eu não sei se ela vai falhar, eu não sei se ela vai ficar doente. Eu não sei se no meu trabalho alguma coisa pode acontecer inesperada, num dia importante para mim, e eu vou precisar sair mais cedo, eu não vou poder. Então são questões que nós acabamos não percebendo, mas nós nos estressamos porque a gente não domina essas pequenas coisas. Então muitas pessoas não gostam de ficar em casa ou se estressam por algum motivo nessa relação que ela tem. Não é porque ela não ama os filhos, não é porque ela não ama a mulher,
mas é que ela tem dificuldade de lidar com essa questão. Poxa, mas eu gostaria que fosse do meu jeito, eu gostaria que fizessem da minha forma. E como não é feito da minha forma, me estressa. E aí se me estressa, me distancia, porque aí eu fico nervoso, aí eu acabo descontando nas pessoas. E querendo ou não, todo mundo passa por isso. Gente, isso é normal, tá? Isso é normal. Muitas vezes eu me estresso simplesmente com coisas tão bobas que depois eu falo, gente, por que eu estava estressada? Mas aí eu vou fazer uma avaliação, eu falo, realmente alguma coisa na minha vida não tô no controle ou não tá da forma como eu gostaria, e eu acabo descontando em pessoas que não tem nada a ver. Isso acontece. E aí quando eu falo do estresse, da multitarefa, é que hoje nós estamos fazendo cada vez mais coisas, né? Eu tenho mais oportunidades, quero pegar todas as oportunidades. Parece que o tempo não dá pro tanto de coisas que eu tenho que fazer. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. Às vezes eu penso que o dia tinha que ter 36 horas, 48 horas, para dar conta de ter tudo que eu tenho que fazer. Mas isso não é normal, isso não é saudável. E aí muitas vezes a gente deita na cama e não consegue descansar a nossa mente, porque parece que é a hora que eu consigo começar a pensar no que eu tenho que fazer. Aí meu cérebro começa a mandar, você tem que fazer isso, faltou isso, e aí começa a te cobrar. E aí você não sabe se controlar, se você não tem uma paz interior, se você não tem um controle sobre a sua mente, sobre você mesmo, se eu não domino a minha mente, se é a minha mente que me domina, eu me estresso. Aí eu começo a pensar o quê? Aí já vem a ansiedade, que nós vamos falar num programa próximo. Eu começo a ficar ansiosa, aí com a ansiedade vem o quê? Vem o estresse, vem a falta de paciência, já vem o medo de não conseguir fazer aquilo que eu gostaria. O trânsito me estressa. Por que o trânsito estressa a gente? Porque eu não tenho domínio sobre o outro. E às vezes a pessoa vem, corta, de repente, ou você está atrasado e tem uma pessoa andando a 30 por hora na sua frente, você quer matar aquela pessoa. E isso é a vida. Então, se eu não aprender a lidar com isso, eu vou viver estressado. E aí, quem está sofrendo no todo? Quem está sofrendo no final? Eu, você. Porque é a gente que não domina tudo. Se eu não tiver consciência disso, eu vou sofrer e vou fazer as pessoas que estão do meu lado sofrerem também. E passo isso para elas, e passo essa ansiedade para elas, e passo esse desespero para elas. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeita, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que de uma forma ou outra nós precisamos aprender a nos controlar. Então, como é que eu sou multitarefa, Lia? Você é multitarefa quando você tem prioridades. Se você é multitarefa, você tem que ter prioridades. Você não vai dar conta de fazer 10 coisas num dia. Então, qual é a sua prioridade naquele dia? Então, se você, aquele dia, tirou amanhã para resolver as suas coisas, você vai resolver as suas coisas. Parece que quando a gente tirou o dia para resolver as nossas coisas, aparecem milhões de emergências. Mas qual é a sua prioridade? Cuidar das suas coisas. Porque senão, o que você vai viver? Você vai vivenciar e vai se tornar um apagador de incêndio. Então, ao invés de eu determinar a minha agenda e determinar o meu dia, o que eu faço? Eu fico apagando incêndio e no fim eu não fiz nada. Não fiz nada do que era importante para mim. É isso que eu quero falar para vocês. Eu não fiz nada do que realmente era importante, do que eu me comprometi a fazer. Então, eu acredito que nós precisamos, você mulher e você homem que é multitarefa, precisa aprender a organizar a sua agenda. Então, segunda-feira, qual é o seu dia? Porque tem pessoas, por exemplo, eu não tenho uma rotina todos os dias a mesma coisa. Tem um dia que eu gravo, tem um dia que eu tenho reuniões fora, tem um dia que eu tenho reuniões no escritório, tem um dia que eu tenho reuniões das minhas empresas, então tudo depende muito. Então, eu preciso aprender a organizar. Não é fácil e tem dia que eu me perco também. Mas qual é a questão? Não perder o foco e não desistir. Ah, eu perdi hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Então, eu acho que você tem que colocar essa prioridade na sua vida, primeiro a gente tem que compreender isso e depois colocar em prática, porque senão a gente vai se estressar. E aí são pequenas coisas que nos estressam. E aí você no final do dia fala, caramba, eu perdi minha paciência hoje por tão pouco. Por quê? Porque você não controlou aquela situação. E agora nós vamos ver a história de duas pessoas, a Suliane e o João Felipe. Vamos assistir. Olá, tudo bom, Lia? Eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos, trabalho meio período, minha esposa também, mas mesmo assim é difícil administrar o tempo, o estresse, né? E principalmente quando você fica em casa com os 2 filhos, assim, dá uma vontade de enlouquecer. Mas, assim, eu queria saber o que você indica para
que é possível, né, que isso seja bem administrado, é isso. Gostaria de saber como posso administrar a minha vida, dar conta de tantas tarefas sem me enlouquecer. Me ajuda aí, me dando uma noção como ser uma mulher multitarefas, sabendo negociar tudo. Vocês viram que eles não contaram bem um testemunho, né? Eles falaram um pouquinho da vida deles, do cotidiano, e pediram pra gente ajudá-los. Mas baseado nas perguntas que eles fizeram, eu quero responder agora, por exemplo, do João Felipe. Apesar dele ser funcionário público e ele falar que trabalha meio período, ele tem 2 filhos pequenos e ainda se estressa um pouco no dia a dia. A rotina da casa dele talvez ainda estressa um pouco. Então, João Felipe, o que eu quero falar para você e para milhares de pessoas que estão nos assistindo agora e que devem ter se sentido familiarizado com a sua história ou devem vivenciar algo parecido, é que às vezes, como eu falei no primeiro bloco, esse estresse que você está sentindo é porque muitas vezes você não controla a situação. Então eu gostaria que os meus filhos não fizessem tanta bagunça, não gritassem tanto, respeitassem mais as regras. O que eu preciso mudar então para isso acontecer? Porque se você se estressa, você está passando o seu estresse para ele. Você está passando a sua energia para eles. E muitas vezes eles estão se tornando, ou sua casa está se tornando estressante, porque às vezes vocês estão estressantes e ansiosos, querendo uma resposta imediata. E infelizmente com criança não tem muita receita, né? Cada um é um. Então eu não posso te falar e nem te exemplificar muito, mas o que eu quero falar para você é, primeiro, seja a mudança que você quer que eles sejam, ou que a sua casa seja. Comece por você, né? Você é o adulto da relação, você é o pai, converse com a sua esposa, entre num acordo de como vai ser essa rotina. O que eu posso fazer para essa rotina ficar um pouco mais calma? Nossa, mas os horários são muito corridos. Eu vou te dar uma dica, né? Uma dica até pessoal. Os meus filhos, eles estudam integral e eu coloquei eles no semestre passado em várias atividades. E eu estava percebendo que aquilo estressava a mim e eles, porque saía da escola, já tinha que chegar em tal lugar, porque aí o trânsito atrasou, aí eu tinha que pegar um no lugar e levar para o outro, e quando eu não podia, eu tinha que pedir para alguém fazer, e aí vai. E aí, apesar de ter uma estrutura que me ajuda, mesmo assim eu me estressava e as crianças também. E aí o que eu comecei a perceber? Gente, pera, as crianças também têm que ter um tempo de descanso. E eu também preciso ter um tempo onde eu consiga ficar com eles sem tanto compromisso. Então o que eu fiz? Eu acabei mudando a agenda de uma certa forma, fazendo algumas atividades em casa, para que eu não tivesse que me deslocar. Que se hoje, por exemplo, eu estou gravando e meus filhos estão em casa, então pelo menos eu estou próxima. Então são exemplos que eu acho que são simples, mas que você pode começar a fazer. Às vezes você marcou de fazer uma natação 8 horas da manhã e você também vai para a academia, aí sai da academia correndo, corre para buscar menino, porque senão chega atrasado. E só isso já nos estressa, porque o trânsito estressa, você não controla o trânsito, você sai 10 minutos, todo dia você leva 10 minutos. Aí tem dia que tem um acidente e leva 25, quer dizer, você já desconfigurou a sua manhã inteira. Então tudo isso gera o estresse, é a falta de controle. Então a minha dica é, controle um pouco mais. Como é que você pode controlar um pouco mais? Comece a pensar como é que é a sua rotina e coloque ela um pouco mais real de acordo com a sua vida. Eu acho que muitas pessoas hoje, elas têm expectativas demais. Eu tenho expectativas irreais sobre algumas coisas que eu não vou conseguir cumprir. Então, às vezes, no começo do ano, como agora, a gente está assim, não, agora eu vou esse ano fazer inglês, espanhol, vou malhar, vou fazer yoga, vou não sei o quê. E aí a gente não consegue fazer nenhuma coisa. E aí eu me frustro. Então, qual é a minha dica para todos vocês? Se comprometa a fazer uma coisa bem feita. Depois você faça a segunda, depois você faça a terceira. Não tente abraçar o mundo, a gente não vai conseguir. Então, se seu filho precisa fazer uma atividade extra, comece com uma. Começa com uma natação 2 vezes por semana, deixa ele ter um tempo para descansar também. Aí depois você põe no inglês. Ah não, Lia, mas ele já faz 2 e eu tô bem. Ok, continua nas 2, não inventa uma terceira. Então isso tudo são coisas tão simples, mas que mudam a nossa realidade. E aí vai te dar mais facilidade de lidar com essa situação. Da mesma forma, a Suliane, ela estava falando que ela é uma dentista e ela trabalha em várias clínicas. Querendo ou não, ela é uma mulher multitarefas, né? Então ela está o tempo inteiro em movimento. Então ela tem que cuidar para não chegar atrasada, atende pessoas, imagino eu, de vários tipos,
E isso também não é fácil, porque lidar com pessoas não é fácil. E aí você tem que estar sempre bem, muito preparado emocionalmente para atender o seu cliente. Você não pode passar o seu estresse, você não pode passar o seu nervosismo. Então, se você chegar atrasada, você não pode chegar esbaforida no seu consultório. Ai, meu Deus, desculpa. Não, você tem que ter uma postura. Então, como ter essa postura? Se organizar. É tão simples, gente, mas a organização da nossa agenda, eu acho que é a coisa mais importante da nossa vida. Coloque horários que são flexíveis e que você realmente vai conseguir realizar. Não faça horários malucos que você sabe que você está agradando alguém, ou se você está com uma expectativa irreal de que você vai dar conta e você não vai dar, e aí você se frustra no final. Um exemplo básico, gente. Muita gente tem medo de andar de avião. Sabe por quê? Porque a gente não controla o avião. Eu não controlo o piloto, eu não conheço o piloto, eu não sei como aquele piloto vai pilotar aquele avião. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que confiar na capacidade que ele tem, eu tenho que confiar na companhia aérea, na verdade. Então muitas pessoas entram no avião e ficam tensas, por quê? Porque eu não controlo aquela situação. Por que às vezes as pessoas não gostam de andar de avião e andam de carro? Porque elas têm a falsa impressão que o carro, eu tô ali no volante, então eu consigo controlar o meu carro. Mas é uma falsa impressão, porque eu não controlo o carro do lado, eu não controlo quem está na minha frente, não controlo quem está atrás. Então são várias questões que eu acho que se nós conseguirmos mudar, é um mindset, na verdade, é mudar a forma de você pensar. Você tem que refazer a sua maneira de pensar, você tem que mudar isso. Então como é que muda isso? Primeiro, aceite a sua agenda, não faz nada correndo, porque isso não vai te levar a nada. Faça tudo com calma. Ser uma mulher multitarefas hoje, gente, é muito difícil, mas é gostoso também, né? Ao mesmo tempo, quando você chega no final do dia e fala, poxa, hoje eu fiz tudo que eu precisava, é uma sensação maravilhosa. Quer dizer, eu dei conta. E isso te ajuda na sua autoestima, você sabia? Toda vez que você executa algo que você se comprometeu a fazer, isso é até uma dica para os pais, você se sente bem, isso ajuda a sua autoestima, porque você fala, poxa, eu consegui, eu fiz, eu venci. Então, por exemplo, você bota o seu filho para fazer natação e inglês, se ele consegue fazer a natação bem feita, chegar da aula satisfeito, isso vai ajudá-lo na autoestima. Por quê? Porque ele conseguiu completar algo que ele está fazendo. Agora, se ele não faz nem a natação, nem o inglês direito, ele não vai se sentir bem, ele não vai se sentir produtivo, ele não vai se sentir capaz. A sensação que ele tem é que, poxa, eu não consigo nem terminar uma aula de inglês. E a criança é sensitiva. A gente às vezes pensa que, mas criança não entende. Ela entende. Isso já é, gente, um ensinamento, uma escola para a vida dela. Então, se eu ensino meu filho desde pequeno a lidar com frustração, a organizar o seu horário, a ter disciplina, a ter rotina, eu estou ensinando ele a ser um adulto mais saudável. Eu estou ensinando ele a ter uma vida menos estressante no futuro. Eu estou mostrando para ele que nem sempre eu controlo tudo. Seria muito bom. O ideal mas nem sempre acontece. E quando isso não acontecer, é o que eu falo no meu curso, não é o fim do mundo, ninguém morre com isso, não é uma tragédia, é apenas uma adversidade. Simplesmente é um problema que eu estou passando e que eu tenho que aprender a lidar com ele. Só que depende de você como você vai lidar. Depende de você a maneira que você vai lidar. Eu vou lidar com essa situação me estressando ou eu vou dar um passo para trás para depois dar 2 para frente? Então essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Se você tem vivido uma vida estressada, eu te garanto que não é o excesso de trabalho, é o excesso de preocupação e a falta de controle. Então começa a analisar um pouco mais a sua vida. O que você gostaria de controlar que você não controla? O que você gostaria de mudar que você não tem capacidade de mudar? Isso sim é o que você vai tomar as rédeas da sua vida. É o que eu falei no começo. Você precisa mandar no seu cérebro. Quem controla o seu cérebro e a sua mente é você, não é a sua mente que te controla. Nós somos racionais e emocionais e tem que ter um equilíbrio entre isso. Eu não posso ser só emocional ou só racional. Aí se eu sou emocional e passional, tudo que me convida eu aceito. Não, eu vou, não, eu faço. Não, eu consigo para você, eu vou te ajudar. E no fim, você está frustrada porque você não conseguiu nem fazer o seu, quanto mais o que os outros pediram. Então, a minha dica é, pisa um pouquinho no freio, desacelera, vai mais devagar, que as coisas vão entrar no eixo, eu te garanto. Um grande beijo e a gente se vê na próxima semana.